O reino de Judá foi mergulhado em um silêncio sepulcral enquanto o corpo do rei Josafá repousava no túmulo de seus ancestrais. Seu reinado havia sido apenas caracterizado pela estabilidade e uma devoção fervorosa ao Deus de Israel. No entanto, após sua morte, a incerteza tomou conta do tribunal, pois o herdeiro ao trono, Jorão, demonstrou, desde muito jovem, uma natureza diferente da de seu pai. Enquanto Josafá buscava o conselho dos profetas e guiava o povo com justiça, seu filho mais velho parecia mais inclinado à ambição e à sede de poder. As ruas de Jerusalém estavam de luto, mas a atmosfera no Palácio Real era diferente. Sob os altos muros do recinto, um plano sombrio começava a se desenrolar, marcando o início de um reinado turbulento. Jorão esperava pacientemente o momento de tomar o cetro, mas não estava disposto a compartilhar sua autoridade com seus irmãos. Todos os príncipes de sangue real representavam uma ameaça ao seu governo. Embora a tradição permitisse que os filhos do rei recebessem províncias e riquezas, Jorão não toleraria rivais se esgueirando pelos corredores do palácio. As sombras do palácio começaram a se mover e ordens secretas foram dadas a homens de confiança, que foram recrutados para executar seu mandato com precisão. Sob o manto da escuridão, os príncipes foram retirados de seus aposentos e executados sem julgamento. Alguns imploraram por misericórdia, outros tentaram resistir, mas nenhum sobreviveu. O sangue de seus próprios irmãos manchou as fundações da casa de Davi. E quando amanheceu sobre Jerusalém, a notícia do assassinato se espalhou como uma sombra sinistra. Murmuravam nas ruas, mas ninguém ousou desafiar o novo rei. Os conselheiros da corte observavam com medo, sabendo que qualquer palavra contra Jorão poderia custar-lhes a vida. Esse ato de brutalidade foi apenas o começo de uma transformação sombria no governo de Judá. À direita do trono, uma figura observava com satisfação: Atalia, esposa de Jorão, filha de Acabe. Jezabel trouxe consigo o veneno da casa de Israel, onde a idolatria e a corrupção haviam se enraizado profundamente. Desde sua chegada a Judá, ela havia sussurrado no ouvido do marido, persuadindo-o a deixar os costumes piedosos de seu pai e adotar as políticas de sua linhagem materna. Sob sua influência, Jorão não apenas consolidou seu poder com sangue, mas também começou a se distanciar do Deus de seus ancestrais. Um por um, os profetas que serviram fielmente seu pai foram removidos e substituídos pelos sacerdotes de Baal que Atalia trouxe. A partir de Samaria, os templos começaram a se encher de símbolos pagãos e sacrifícios ímpios. Nos dias de Josafá, Judá tinha sido uma terra de adoração e justiça. Agora, sob Jorão, se tornaram uma reflexão do declínio que dominou o reino do norte. As alianças também mudaram. Enquanto Josafá manteve uma política cautelosa com Israel, Jorão procurou fortalecer seus laços com a dinastia de Acabe. Relacionou-se com os príncipes do norte, trocando presentes com os reis de Tiro e Sidom, permitindo que deuses estrangeiros ganhassem terreno em Jerusalém. No entanto, apesar da consolidação de seu governo, um murmúrio perturbador caminhava pelos corredores do palácio. Embora tivesse eliminado seus irmãos e silenciado seus oponentes, a legitimidade de seu reinado foi manchada. Os anciãos de Judá lembraram-se da promessa de Deus a Davi e se perguntaram se o Senhor permaneceria em silêncio diante de tanta injustiça, enquanto Jorão celebrava seu domínio absoluto. A voz dos profetas e as sombras se ergueram, avisando de um julgamento iminente que ainda não havia se manifestado. Nos primeiros anos do reinado de Jorão, marcou-se uma mudança profunda na essência de Judá. Ao contrário de seu pai Josafá, que havia expurgado a idolatria e fortalecido a adoração a Deus, Jorão não sentiu nenhum compromisso com as tradições religiosas de seu povo. Guiado por sua esposa Atalia e sua sede de poder, a consolidação do poder logo começou a transformar Jerusalém em uma cidade mais semelhante a Samaria,
onde Baal era adorado com total liberdade. As mudanças logo se tornaram visíveis no coração da cidade, onde antes louvores ao Deus de Israel ressoavam. Altares começaram a ser erguidos para divindades estrangeiras nas colinas e nas próprias muralhas de Jerusalém. Inscrições dedicadas aos festivais de Baal e Astarte apareceram em Jerusalém. As celebrações sagradas estabelecidas na lei de Moisés começaram a se misturar com celebrações pagãs, cheias de excessos e práticas impuras. Atalia, com a influência de sua mãe Jezabel ainda fresca em seu ventre, encarregou-se de trazer os sacerdotes de Baal de Israel. Esses homens, vestidos com roupas luxuosas e cheios de arrogância, foram recebidos na corte real como conselheiros. Os ensinamentos espirituais logo permearam as decisões políticas de Jorão, que se convenceu de que os deuses antigos das nações vizinhas lhe concederiam a estabilidade e poder que ele desejava. Mas o povo de Judá não era cego nem surdo. Muitos se lembraram das reformas de Josafá e dos dias em que a presença de Deus se manifestou no templo. Apesar do medo que pairava sobre a nação, houve aqueles que ousaram levantar suas vozes. Os profetas, homens de profunda convicção e coragem, tomaram as ruas, clamando contra a apostasia que tomou conta de Jerusalém. Uma das mais proeminentes entre eles foi Micaías, que no tempo de Josafá havia predito a queda de Israel. Sua voz ressoou com autoridade ao denunciar os atos perversos de Jorão e a corrupção que havia se instalado no trono. Com palavras ardentes, ele avisou o rei sobre a ira iminente de Deus se ele não abandonasse o caminho da injustiça. Judá abandonou o caminho do Altíssimo, ele clamou nas praças. As próprias paredes do templo gemem pela traição de seu rei. O fogo do julgamento queimará sobre a casa de Davi se ele não retornar ao seu Deus. Mas Jorão não queria ouvir. Ele considerava esses homens meros agitadores, remanescentes de um passado que ele procurava enterrar. Sua paciência acabou quando alguns sacerdotes do templo se juntaram ao protesto e se recusaram a permitir que ritos pagãos fossem realizados nos templos. A tensão em Jerusalém aumentou. Em mais de uma ocasião, grupos de fiéis se reuniram nas portas do templo para impedir a entrada dos sacerdotes de Baal. Houve confrontos, gritos e empurrões. A guarda real interveio com brutalidade, dispersando os manifestantes e prendendo líderes religiosos que se opunham à nova ordem. O sumo sacerdote, um homem velho chamado Joiada, resistiu firmemente à pressão do rei. Conhecedor da lei e das promessas feitas a Davi, ele não permitiria que a casa de Deus fosse profanada. Mas Jorão, em seu crescente desprezo pela tradição, ditou um decreto. Os principais sacerdotes deveriam se submeter ou enfrentar a expulsão. Alguns cederam por medo, outros foram demitidos. Entre eles, Joiada optou por permanecer na sombra, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, os altares pagãos proliferaram por todo o reino, e os sacrifícios em honra a Baal se tornaram uma prática comum. As nações vizinhas assistiam com interesse às mudanças em Judá. O Egito e Tiro olhavam com bons olhos para a crescente influência de Baal na região. Os moabitas e edomitas começaram a perceber que a fraqueza espiritual de Judá poderia se traduzir em vulnerabilidade militar e celestial, e onde a voz de Deus não podia ser silenciada, o julgamento começou a tomar forma. Os dias de estabilidade e domínio que Josafá havia garantido sobre os reinos vizinhos agora pareciam um eco distante. Durante seu reinado, Edom tinha sido submetido ao poder de Judá, forçado a pagar tributo e aceitar a autoridade do rei de Jerusalém. Era um território montanhoso difícil de conquistar, mas sua riqueza mineral e as rotas comerciais tornaram-no um prêmio cobiçado. Sob o reinado de Josafá, os edomitas foram governados por um delegado de Judá, um governador que respondia diretamente ao rei e garantia a obediência do povo.
No entanto, com a morte de Josafá e a chegada de Jorão ao trono, a situação mudou drasticamente. A autoridade moral que mantinha a submissão de Edom ruía, e as notícias sobre o cruel assassinato dos irmãos do rei começaram a se espalhar. A apostasia de Judá e a crescente instabilidade na corte real vieram rapidamente para as terras do sudeste, vendo o declínio do novo monarca. Os edomitas sentiram que havia chegado o momento de se livrarem do jugo de Jerusalém. A rebelião eclodiu com força. O governador judeu foi derrubado e executado, e os líderes proclamaram sua independência das guarnições de Judá. As rotas comerciais foram atacadas e destruídas. Comerciantes e caravanas foram emboscados nas passagens, e logo a influência de Jerusalém foi completamente erradicada da região. Quando a notícia chegou ao palácio de Jorão, o monarca reagiu com raiva. Para ele, aquilo era uma frieza inaceitável. Não poderia permitir que sua autoridade fosse questionada, especialmente numa época em que seu reinado ainda era frágil. Ele decidiu agir rapidamente e reunir seu exército para uma expedição militar contra os rebeldes. Confiantes em seu poder, Jorão marchou com suas forças em direção a Edom. Os generais, no entanto, não compartilhavam seu entusiasmo. Eles sabiam que o exército de Judá, embora ainda forte, não era mais o mesmo de antes. Durante o tempo de Josafá, as reformas religiosas de Jorão levaram a divisões dentro da nação, e muitos soldados se sentiram desmoralizados ao ver que seu rei havia abandonado o Deus de seus pais. Mas a ordem ainda estava em vigor, e a campanha começou com uma marcha árdua e exaustiva através dos áridos vales de Edom. As tropas avançaram com dificuldade pelo terreno montanhoso, enfrentando emboscadas constantes de guerreiros edomitas que conheciam a geografia de suas terras. Quando finalmente chegaram à cidade fortificada de Seir, Jorão ordenou um cerco imediato, mas o que deveria ser uma demonstração de poder tornou-se uma humilhação. Os edomitas resistiram ferozmente, assediando os soldados de Judá com ataque surpresa durante a noite e cortando as linhas de abastecimento das tropas cansadas e desmoralizadas. Jorão começou a vacilar. No meio do caos, um contra-ataque surpresa dos edomitas espalhou pânico no acampamento real do exército de Judá. Desmoralizados e em desordem, os soldados de Jorão recuaram de forma caótica. A disciplina entrou em colapso, e o que começou como uma retirada estratégica foi uma fuga vergonhosa. Jorão mal conseguiu escapar com vida, refugiando-se com os remanescentes de seu exército em Jerusalém. As notícias da derrota se espalharam rapidamente, e Edom não só conseguiu consolidar sua independência, mas outras regiões começaram a questionar a autoridade de Jorão. A humilhação de seu fracasso ressoou por todo o reino. A corte murmurava secretamente sobre a incompetência do rei, e os anciãos de Judá lembraram com pesar os dias de Josafá, quando as nações temiam o poder de Jerusalém. Mas, acima de tudo, preocupante não era apenas a perda de Edom, mas o que esse revés significava para o futuro de Judá. Se um reino subjugado como Edom pudesse se insurgir e derrotar seu antigo mestre, quem mais ousaria desafiar Jorão? Nos corredores escuros do palácio, os olhos dos conselheiros e oficiais militares estavam começando a ficar cheios de dúvidas. No entanto, Jorão se recusou a reconhecer sua fraqueza, buscando justificativas para a derrota e endurecendo ainda mais seu coração. Em vez de se arrepender e retornar a Deus, seu orgulho o levou a se aprofundar ainda mais em sua corrupção, ignorando que cada passo que dava o aproximava do desastre. O eco da derrota em Edom ressoou no palácio de Jerusalém quando uma nova crise abalou o reinado de Jorão. Desta vez, a rebelião não veio de um reino estrangeiro, mas de dentro das fronteiras do próprio Judá. A cidade fortificada de Libna, uma das principais fortalezas do sudoeste do território, se levantou em insurreição aberta contra o rei. A rebelião não foi uma simples revolta política,
mas um sinal de que a decomposição do reino estava se acelerando. Libna não era uma cidade qualquer. Era um enclave estratégico que fazia parte da rede de defesa de Judá contra as invasões dos filisteus e egípcios, e também tinha um peso religioso considerável, uma vez que havia sido atribuída aos sacerdotes levíticos durante a distribuição da terra no tempo de Josué. Era essencialmente um bastião da fé e da tradição mosaica. Mas sua deslealdade representou não apenas uma crise militar, mas também um golpe no prestígio do rei dentro de seu próprio povo. Desde os tempos antigos, os habitantes de Libna haviam sido leais à casa de Davi. Porém, após a ascensão de Jorão ao trono e sua inclinação aberta à idolatria, o espírito de resistência à chegada dos sacerdotes de Baal começou a germinar na cidade. Jerusalém e a perseguição aos profetas de Javé só aumentaram o descontentamento. Quando o rei encheu sua corte com influências estrangeiras e permitiu a construção de templos pagãos, o povo de Libna lembrava com reverência os tempos em que a justiça e a fé governavam a nação. A insurreição não demorou a se manifestar. O que começou como uma recusa em pagar tributo ao rei tornou-se um desafio direto à sua autoridade. Tropas leais a Jorão foram enviadas para reprimir a revolta, mas as bandeiras de Judá foram derrubadas com violência. As paredes e em seu lugar agitaram sinais de autonomia, mas esta revolta tinha um passado muito mais profundo do que a simples independência dos sacerdotes de Yahweh. A cidade começou a falar fervorosamente sobre a ira de Deus contra Jorão. Das muralhas de Libna, os levitas denunciaram abertamente o pecado do rei. Judá se afastou do Senhor, e o Senhor se afastará de Judá. Eles clamaram: Olha, ó rei, o fruto da tua maldade. Libna não será cúmplice das tuas abominações. A rebelião de Libna, mais do que um movimento de resistência, foi uma declaração de que o reino de Jorão estava espiritualmente doente. Não passou despercebida em Jerusalém. Os sacerdotes restantes no templo começaram a murmurar entre si, interpretando a revolta como um aviso divino. O sumo sacerdote Joiada, um homem velho, mas sábio, reuniu os líderes religiosos que ainda estavam presentes. Eles não foram expulsos ou silenciados. Quando se reuniram no templo, discutiram o curso dos acontecimentos e chegaram a uma conclusão inevitável. A ruína de Jorão era iminente se ele não abandonasse seu caminho de idolatria. Em uma demonstração de coragem, um grupo de padres foi ao palácio para avisar o rei. Jorão os recebeu com visível impaciência. Você governou com a mão de ferro, mas seu reinado desmorona diante de seus olhos, disse um deles. Os próprios céus rejeitam você, e as cidades de Judá começam a se voltar contra você. Se você não se humilhar, ainda mais calamidades cairão sobre você. Mas Jorão, endurecido em seu coração, respondeu com zombaria e desprezo: Tolos! Um rei deveria se submeter às ilusões dos sacerdotes, supersticiosos. Minhas alianças são mais fortes que sua fé murcha. De que me servem as palavras quando tenho o apoio de nações poderosas? Ele dispensou os sacerdotes com fúria e se trancou em sua câmara do conselho. Para ele, a solução não era a misericórdia de amor, mas a astúcia política. Ele sabia que se não recuperasse o controle de Libna, sua autoridade seria ainda mais enfraquecida. Se os sacerdotes de Javé estavam por trás da rebelião, ele precisaria agir rapidamente. Então, não só enfrentaram uma crise militar, mas também uma conspiração religiosa, incapaz de lidar com a situação. Apenas Jorão tomou uma decisão que selaria ainda mais seu destino. Ele procurou ajuda do reino de Israel e enviou emissários para Samaria, onde seu cunhado, o rei Acasias, filho de Acabe, governava, e Jezabel. O vínculo entre as duas casas reais foi fortalecido pelo casamento de Jorão com Atalia, e Jorão confiava que seus sogros não o deixariam na estaca. Os mensageiros levaram uma petição clara:
Meu reinado enfrenta a sublevação de Libna e o desafio dos sacerdotes de Iá. Se permitirmos que a rebelião se expanda, logo a anarquia se estenderá a todo Judá. Preciso de homens e recursos para sofocar esta ameaça. A resposta de Acasias foi rápida e afirmativa. Assim como sua mãe Jezabel, ele desprezava os profetas de Yahvé e via com bons olhos qualquer tentativa de enriquecimento. Acasias concordou em enviar reforços para ajudar Jorão a restaurar o controle. Mas, enquanto as alianças humanas se fortaleciam, a sentença de Deus sobre a casa de Jorão já estava escrita. Libna não era simplesmente uma cidade rebelde. Era a sinalização visível de que o julgamento divino estava começando a cair sobre o rei de Judá. Em Jerusalém, os anciãos e sacerdotes que ainda temiam ao Senhor sabiam que não podiam fazer mais. O rei havia escolhido seu caminho e a justiça de Deus não tardaria a se manifestar. O sol de Jerusalém caía pesadamente sobre o palácio de Jorão quando um emissário chegou às suas portas. Ele vestia roupas raídas pelo pó do caminho e trazia nas mãos um rolo de pergaminho selado com uma marca inconfundível, o selo de Elias. O nome do profeta ainda era sussurrado com reverência e temor em Judá e em Israel. Apesar de muitos acreditarem que Elias havia desaparecido da face da terra, a notícia de seu retorno se espalhou como fogo entre os servos e conselheiros do rei. Todos sabiam que as palavras de Elias nunca eram vãs e que cada profecia sua trazia consigo um peso ineludível. Anos atrás, aquele mesmo homem havia denunciado os pecados de Acabe e Jezabel em Samaria. E agora sua voz se erguia contra Jorão, o filho de Josafá, o rei que uma vez havia seguido os caminhos de Deus, mas cujo linhagem agora estava mergulhado nas trevas. Jorão recebeu mensagem no salão do trono. Suas mãos engalanadas com anéis de ouro desenrolaram o pergaminho com desdém. Seus olhos percorreram as linhas escritas pela mão do profeta, e à medida que avançava na leitura, uma sombra cruzou seu rosto. A mensagem de Elias era claro e sem rodeios. Assim diz o Deus de Israel: não andaste pelos caminhos de teu pai Josafá, nem pelos de Asa, rei de Judá, mas seguiste as práticas da casa de Acabe. Fizeste com que Judá e Jerusalém se prostituíssem espiritualmente, assim como a casa de Acabe fez, e além disso, assassinaste teus próprios irmãos, a casa de teu pai, homens melhores que tu. Portanto, eis que o Senhor trará sobre ti uma grande calamidade, sobre teu povo, sobre teus filhos, sobre tuas esposas e sobre tudo o que possuis. Te afligirá com uma doença em tuas entranhas, uma enfermidade que se agravará dia após dia, até que teus intestinos se corrompam e caiam pela doença. O silêncio na sala do trono foi absoluto. Os conselheiros se olhavam entre si, incapazes de falar. O ar tornou-se pesado, e por um instante até os soldados que vigiavam a sala pareciam inquietos. Todos conheciam a história de Elias, e suas palavras haviam se cumprido precisamente no passado. Agora, sua sentença sobre Jorão não deixava margem para dúvidas. A ruína do rei era iminente. Mas trêmulo, Jorão soltou uma risada amarga. Amassou o pergaminho no punho e jogou-o no chão como se fosse um simples pedaço de pano velho. É isso que um homem que se esconde no deserto como um selvagem vem me dizer? Que meu estômago vai apodrecer? Meus descendentes perecerão? Talvez ele pretenda me assustar com histórias de velhos e superstições. Permaneceram em silêncio. Ninguém ousou responder. Apenas Atalia, que estava ao lado dele, sorriu com desdém e segurou seu braço com confiança, como alguém que sabe que sua influência é absoluta. Meu senhor, sussurrou em uma voz sedutora, não dê ouvidos aos profetas que se apegam ao seu Deus. Morreu, seu tempo passou. Você não vê que ele já foi rebaixado? O que Baal trouxe? A prosperidade para Samaria. Não é ele que você deve temer, mas os inimigos que ainda procuram nos destruir.
Jorão assentiu lentamente, deixando as palavras de sua esposa se enredarem em sua mente como era venenosa a cada dia que passava. Nos anos que se passaram, Atalia deixou de ser apenas sua esposa para se tornar a verdadeira força por trás do trono. Havia moldado habilmente sua vontade, instando-o a livrar-se dos seus irmãos, a consolidar o seu poder e a abandonar as tradições de Judá. Agora, enfrentando a ameaça do julgamento divino, sua influência cresceu ainda mais forte. Naquela noite, nos corredores escuros do palácio, Atalia reuniu os sacerdotes de Baal e ordenou que fossem feitos sacrifícios em honra de seus deuses. Se o pássaro anunciasse infortúnios, então teriam que procurar proteção contra forças mais poderosas. Fogueiras eram acesas nos templos pagãos e tributos caros foram oferecidos na tentativa de garantir a bênção de Baal e Astarte. Mas no silêncio do templo de Iá, os fiéis sacerdotes que ainda permaneciam em Jerusalém tremeram, pois sabiam que a palavra de Elias não foi em vão e o destino de Jorão já estava selado. Alguns dias depois, Jorão começou a sentir os primeiros sintomas. A princípio, era um pequeno desconforto, uma dor persistente no abdômen que ele atribuiu à fadiga. Mas com o tempo, a dor se intensificou. Sua pele empalideceu, seu rosto estava marcado por tons de fadiga e seu temperamento ficou ainda mais irascível. Os médicos do tribunal tentaram encontrar remédios, mas não conseguiram aliviar seu sofrimento. Aos poucos, o monarca foi perdendo forças e seu orgulho começou a rachar sob o peso da dor. Atalia, por sua vez, não demonstrou compaixão, mas sim seu domínio sobre o reino, que se fortalecia a cada dia que passava. Os rumores no tribunal se espalhavam como brasas na seca. A rainha estava pronta para governar por conta própria. Jorão ainda respirava, mas seu poder já começava a escapar de suas mãos. Nas paredes do palácio, os olhos dos conselheiros, sacerdotes e soldados refletiam a mesma pergunta silenciosa. Por quanto tempo mais o rei resistiria antes de sucumbir ao julgamento que Elias havia pronunciado? O reinado de Jorão estava desmoronando. O povo de Judá, que uma vez havia vivido sob a estabilidade e a justiça de Josafá, agora se via sumido no descontentamento e na desesperança. Os tributos eram cada vez mais pesados, os mercados refletiam o impacto das más decisões do monarca e a moral do povo estava por um fio. Em cada canto de Jerusalém, os murmúrios de descontentamento cresciam, e muitos lembravam com nostalgia os dias em que a justiça e a retidão governavam a nação. O rei, sumido na doença que começava a consumir seu corpo, se tornava cada vez mais errático em seu governo. Passava longas noites em sua câmara, retorcendo-se de dor, enquanto os sacerdotes de Baal realizavam rituais inúteis nos templos pagãos. Nenhuma oração aos ídolos trazia alívio ao seu sofrimento. À medida que sua autoridade se enfraquecia, as nações vizinhas observavam com interesse. Filisteus e árabes, sempre à espreita de qualquer sinal de fragilidade em Judá, viram a oportunidade de atacar. Seus informantes em Jerusalém sabiam que o exército de Jorão, desmoralizado após a humilhante derrota em Edom e a rebelião de Libna, não estava em condições de resistir a uma invasão. No início, a ameaça se apresentou como pequenos ataques nas aldeias fronteiriças. Filisteus e árabes saquearam assentamentos, destruíram cultivos e levaram escravos. Jorão, doente e enfraquecido, não reagiu com prontidão. Pensou que eram apenas incursões menores. Mas a realidade era muito mais grave. Um exército combinado de filisteus e tribos árabes se preparava para um ataque direto sobre Jerusalém. O dia fatídico chegou, com o sol coberto por nuvens de poeira, levantadas por milhares de pés, marchando em direção à capital de Judá. As muralhas da cidade, que haviam resistido a invasões em tempos de reis mais fortes, agora estavam mal defendidas. Os soldados desmoralizados se preparavam para o confronto, com medo em seus corações.
Os invasores avançaram com brutalidade, superaram as defesas com facilidade, atravessaram as portas da cidade e arrasaram as ruas com fogo e violência. Gritos de terror ressoaram nos becos enquanto a guarda real tentava conter a embestida, mas a resistência foi inútil. Os palácios e os templos foram saqueados sem piedade. Filisteus e árabes levaram ouro, prata e todas as riquezas acumuladas por gerações de reis de Judá. Mas o golpe mais devastador não foi material, mas pessoal. Os invasores irromperam na residência real e capturaram os filhos de Jorão, os filhos do rei, os príncipes de Judá. Foram arrastados como botim de guerra. Atalia, embora poderosa, não pôde fazer nada para salvá-los. Os soldados inimigos os levaram para longe de Jerusalém e nenhum deles voltou jamais. Foram executados com crueldade, exterminados como um ato de vingança e humilhação para Jorão. Quando a notícia chegou ao rei, um tremor percorreu seu corpo enfermo. A profecia de Elias se cumpria com precisão aterradora. Seus filhos, a esperança de seu linhagem, haviam sido aniquilados diante de seus próprios olhos. Mas nem todos morreram. Apenas um filho conseguiu sobreviver, Joacás, ou por razões desconhecidas. Os invasores não o mataram, talvez porque ele fosse o mais novo, ou porque Atalia, num ato de desespero, conseguiu escondê-lo. Antes que os filisteus saqueassem o palácio, porém, sua sobrevivência não era motivo de consolo para Jorão. Seu único filho, agora seu herdeiro, cresceu sob a influência de Atalia, cuja ambição cresceu à medida que a fraqueza do marido se tornava mais evidente. Após a invasão, Jerusalém foi deixada em caos. A capital de Judá foi saqueada, e o povo mergulhou no desespero. A miséria e a humilhação da realeza eram completas. Jorão não era mais um rei, mas uma sombra de si mesmo. Sua doença, que até então tinha progredido lentamente, começou a piorar rapidamente. Seus intestinos corrompidos tornaram-se insuportáveis. Mal conseguia se levantar da cama e cada movimento era um tormento. A gangrena e o fedor de seu corpo doente estavam espalhados pelo palácio, e sua mera presença causava repulsa em seus servos. A corte já não falava dele como um monarca forte, mas sim como um homem moribundo, cujo reinado trouxe calamidade ao povo de Judá, que antes o temia, agora o desprezava abertamente. Ninguém o considerava digno de lágrimas ou orações. Atalia, vendo a fragilidade do marido, começou a assumir mais controle do governo. Cercou-se de conselheiros que favoreciam seus interesses e começou a moldar o futuro de Judá de acordo com sua vontade e visão. Ela foi colocada no trono e a cada dia que passava, tornava-se mais relevante, enquanto Jorão agonizava na solidão de sua própria ruína. A sentença final sobre o rei ainda não havia sido pronunciada. A profecia de Elias ainda tinha uma última parte a ser cumprida. E quando o julgamento de Deus se manifestou em sua totalidade, a morte de Jorão seria um testemunho irrefutável do destino de quem despreza a vontade do Todo-Poderoso. O ar no palácio de Jerusalém tornou-se denso e pesado. Um fedor insuportável emanava da Câmara Real, onde o rei Jorão jazia, prostrado e consumido por uma doença que progredia descontroladamente. Sua doença, como havia sido avisado, atacava seus intestinos com força devastadora, corroendo-o de dentro. Dia após dia, o sofrimento se tornou mais insuportável. E o outrora altivo e implacável monarca agora se contorcia em sua cama, preso a uma dor que nenhum médico podia acalmar. A doença não só roubou sua força, mas também sua dignidade. Sua pele se transformou e seus olhos fundos refletiam a agonia de sua carne. Seu corpo enfraquecido até os ossos não era mais nada além de uma sombra do homem que outrora governou com crueldade. Febres o consumiam, as feridas em sua barriga escorriam e seu corpo exalava um cheiro pútrido que enchia o palácio com o fedor da morte.
Os médicos, impotentes diante da deterioração acelerada do rei, abandonaram toda a esperança. Pomadas de ervas extraídas de templos pagãos e fórmulas trazidas de Samaria foram aplicadas sem sucesso. Não havia sacrifício a Baal, nem oferta aos deuses estrangeiros que pudesse aliviar seu padecimento. Sua carne se descompunha em vida, um destino mais cruel que uma morte rápida. Seu isolamento se tornou absoluto. Ninguém queria se aproximar de seu leito por temor ao fedor de seu corpo em putrefação. Seus próprios servos, obrigados a assisti-lo, realizavam suas tarefas com asco e desdém. Os corredores do palácio ressonavam com murmúrios de desprezo e despreocupação. Jorão, o rei que uma vez governou com punho de ferro, agora estava abandonado à sua agonia, sozinho e esquecido. Enquanto Jorão se afundava em seu tormento, sua esposa Atalia começava a consolidar seu poder. Sabia que a morte de seu marido era iminente e, em vez de velar por ele, passou a preparar o caminho para seu próprio governo. Os conselheiros do palácio, que antes temiam Jorão, começaram a responder diretamente a Atalia. Com sua astúcia e determinação, ela conseguiu impor sua vontade sobre a corte. Sabia que a dinastia estava à beira do colapso. Com a morte dos filhos de Jorão na invasão filisteia, só restava seu filho Joacás. E ela se certificaria de que governaria conforme seus próprios desejos para o povo de Judá. No entanto, Atalia representava a continuidade de um reinado de opressão e trevas. Embora seu governo ainda não tivesse começado oficialmente, a percepção era clara. Nada de bom poderia ser esperado da filha de Jezabel. Nos últimos momentos de lucidez, Jorão compreendeu o que estava ocorrendo ao seu redor. Não tinha aliados, não tinha exército, não tinha filhos que pudessem proteger seu legado. Sua doença não só consumia sua carne, mas também qualquer vestígio de poder que lhe restava. Em um último ato de desespero, ordenou enviar emissários a Israel e às nações vizinhas, rogando por ajuda. Os mensageiros partiram com promessas de ouro e riquezas em troca de assistência, mas as respostas foram frias e tajantes. Em Samaria, Acasias, seu próprio filho, governava já sob a sombra de Atalia, e não via necessidade de socorrer um homem condenado. Egito e Tiro, antigas nações com as quais Jorão tentara estabelecer laços, ignoraram seu chamado. Ninguém queria se envolver no destino de um rei moribundo e desprezado. A desesperança se apoderou de Jorão, que já não era o monarca poderoso que um dia ditou a morte de seus irmãos, nem o governante que desafiou a fé de seus ancestrais. Agora era um homem só, postrado em sua própria miséria, sem deuses que o ajudassem, nem aliados que o respaldassem. A cada noite que passava, sua carne se desprendia em pedaços e seu grito de dor se apagava nas frias paredes de sua câmara. O julgamento que lhe fora anunciado havia chegado sem piedade. Logo, seu nome se tornaria sinônimo de desonra. Seu legado seria pó e sua morte apenas o destino anunciado pela voz do profeta. O leito do rei Jorão se havia tornado uma tumba em vida. Seus últimos dias foram um suplício insuportável, uma lenta agonia que se prolongava com cada amanhecer. Sua carne consumida pela doença estava se espalhando em úlceras pestilentas e seu corpo estava dilacerado pela dor. Convulsionou numa tortura sem fim. Seus gritos, que em princípio ressoaram com fúria pelos corredores do palácio, aos poucos desapareceram até se tornarem apenas sussurros de um homem derrotado, cujo destino não podia mais ser mudado. A profecia de Elias foi cumprida aos pés da carta. Sua doença progrediu implacavelmente. Seus intestinos começaram a se desprender e sua agonia se estendeu por 2 anos inteiros. Não havia cura, não havia alívio, apenas o tormento de sua carne murcha, símbolo da corrupção que devorou sua alma muito antes de sua morte. Seu corpo sucumbiu quando a morte finalmente o alcançou. Não houve choro, não houve lamentação no palácio, nem luto nas ruas de Jerusalém.
o povo que sofrera sob seu governo cruel e arrogante. Ele recebeu a notícia com indiferença. Para muitos, sua morte não foi mais que o encerramento de um capítulo de sofrimento e opressão, uma praga que se extinguiu. Os funerais reais costumavam ser solenes e grandiosos. Reis como Asa e Josafá, que governaram com justiça, foram despedidos com procissões, incenso maciço e orações no templo, mas não com Jorão. Não houve procissão, não houve incenso, nem uma única lágrima sincera foi derramada. Para ele, os nobres e funcionários da corte, seguindo o costume, tinham que prestar homenagem ao rei falecido, mas neste caso, a cerimônia foi fria e sem emoção. O corpo de Jorão, já irreconhecível devido aos danos causados pela doença, foi retirado de seu quarto com desdém e levado para fora da cidade. Se houvesse algo que distinguisse os reis de Judá, seu local de sepultamento era a cidade de Davi. O túmulo dos monarcas, o local onde os governantes da casa real, aqueles que seguiram o pacto com Deus, eram enterrados. Mas para Jorão não havia tal honra. Ele foi enterrado longe dos túmulos reais. Um gesto simbólico que deixou claro que seu nome não merecia ser contado entre os reis dignos de Judá. Foi a humilhação final, o julgamento final sobre sua vida. Não apenas seu corpo foi consumido pela doença, mas sua memória seria relegada ao esquecimento. Ele não deixou um reino próspero, não deixou uma dinastia forte, não deixou um povo que se lembrasse de seu legado com gratidão. Foi infortúnio, corrupção e vergonha. Mas embora Jorão tivesse morrido, seus pecados não foram perdoados. O mal que ele trouxe a Judá não desapareceu com sua última respiração, mas continuou nas mãos de sua esposa Atalia, que agora tinha o olhar fixo no trono. Com a morte do rei, seu filho Joacás foi proclamado governante. Mas ele também carregava o sangue corrupto da casa de Acabe em suas veias, criado sob a influência de Atalia. Seu reinado seguiria o mesmo caminho de apostasia e erro que o de seu pai. Judá não estava livre do julgamento divino, pois o reino ainda estava preso na teia da idolatria e da ambição. A história de Jorão era um aviso vivo, uma prova de que nenhum rei poderia desafiar a vontade de Deus sem enfrentar as consequências. Mas o povo ainda teve que aprender a lição, e o preço desse ensinamento seria ainda mais alto nos dias seguintes. Os anos seguintes trariam mais caos, mais sangue e mais tragédia. O reinado de Jorão terminou, mas a escuridão que semeou a morte ainda pairava sobre Judá. Jorão não marcou o fim da crise em Judá. Embora o povo não tenha lamentado sua morte, a saída do reino não o livrou da sombra da corrupção que lhe fora imposta sobre seu governo. Na ausência de Jorão, o trono seria ocupado por seu filho Acasias, o único sobrevivente do massacre perpetrado pelos filisteus e árabes no palácio. Mas Acasias não governaria sozinho. A partir dos corredores escuros do poder, uma figura emergiu com uma ambição implacável. Atalia, a rainha-mãe, filha de Acabe, e Jezabel, moldada na maldade e na adoração a Baal, estava pronta para tomar o controle total de Judá. Atalia não perdeu tempo em consolidar sua influência sobre seu filho. Acasias tinha apenas 22 anos quando ascendeu ao trono, e longe de ser um líder forte e sábio, era um governante fraco e completamente submisso à vontade de sua mãe. Ela se tornou sua conselheira, sua guia, e de muitas maneiras a verdadeira governante de Judá desde o primeiro dia de seu reinado. As políticas de Jorão não só continuaram, mas aprofundaram o culto a Baal, que recebeu ainda mais privilégios. Os sacerdotes de Iá foram deslocados e a influência de Israel sobre Judá foi fortalecida. O templo de Jerusalém foi relegado, enquanto os altares pagãos cresciam por todo o reino. As mesmas práticas que levaram à ruína da casa de Acabe em Israel agora eram replicadas na casa de Davi.
Acasias não demonstrou interesse em restaurar a glória de seus antepassados. Em vez de buscar a orientação de Iá, preferiu seguir o caminho de seu avô. Acasias acreditava que as alianças com Israel fortaleceriam seu reinado, mas, na verdade, ele estava assinando sua própria sentença de morte. Naquela época, Israel também estava em um ponto de virada. Em Samaria, o trono foi ocupado por Jorão, que não deve ser confundido com Jorão de Judá, filho de Acabe e irmão de Atalia. Este Jorão, como seu pai, continuava com a adoração a Baal, desafiando as advertências dos profetas. Porém, no horizonte, uma tempestade estava surgindo. Jeú, o comandante do exército israelita, estava prestes a realizar um golpe de estado que mudaria a história de ambas as nações. A situação se precipitou quando Jorão de Israel foi ferido em uma batalha contra os sírios em Ramá-Gileade. Ficando incapacitado, retirou-se para Jezreel para se recuperar. Foi então que Jeú, um renomado capitão militar, recebeu uma unção profética de um discípulo de Eliseu. A mensagem era clara. Jeú tinha sido escolhido por Deus para executar o julgamento contra a casa de Acabe e erradicar o culto a Baal de Israel. Sua missão não envolvia apenas a morte de Jorão de Israel, mas também o extermínio de todos os descendentes de Acabe, incluindo Atalia e Acasias. Ao saber que seu tio Jorão de Israel estava ferido em Jezreel, Acasias decidiu visitar sua mãe. Atalia o encorajou a fortalecer seus laços com a dinastia de seu avô, acreditando que essa aliança garantiria seu poder. Mas o que parecia uma simples visita tornou-se uma armadilha mortal quando ele soube que ambos os reis estavam juntos em Jezreel e marcharam com fúria para cumprir sua missão. Ele liderou seu carro a toda velocidade e, sem dar trégua, entrou na cidade com determinação para acabar com a casa de Acabe de uma vez por todas. Quando Jorão de Israel viu Jeú se aproximar, suspeitou do perigo e tentou fugir, mas foi em vão. Jeú atirou uma flecha com seu arco que atravessou o coração de Jorão, e ele caiu, morrendo em seu próprio carro. Ocasias, ao testemunhar a morte de seu tio, tentou escapar da emboscada, mas Jeú ordenou implacavelmente que seus homens o fizessem. Os soldados de Jeú perseguiram e alcançaram Acasias, perto de Samaria. Embora ele tenha ficado ferido inicialmente e conseguido fugir, seus ferimentos foram fatais. Dias depois, ele morreu devido aos ferimentos e foi levado para Jerusalém, onde recebeu sepultamento, somente porque era descendente da casa de Davi. O reinado de Acasias terminou tão rapidamente quanto sua aliança com a casa de Acabe, que o condenou. A espada de Jeú se tornou o instrumento de julgamento divino sobre sua vida. Com a morte de Acasias, a nação de Judá foi mergulhada em uma perigosa incerteza, sem um rei no trono. O reino estava vulnerável, exposto a inimigos internos e externos, mas Atalia não tinha intenção de deixar sua linhagem desaparecer. A filha de Jezabel ainda tinha cartas para jogar. Enquanto Jeú consolidava seu domínio sobre Israel e exterminava os seguidores de Baal, Atalia estava prestes a desencadear o massacre mais sangrento da história de Judá para garantir que ninguém a privasse do poder. O caos ainda não tinha terminado. De fato, o pior ainda estava por vir. O amanhecer em Jezreel trouxe consigo o trovão dos cascos e o estrondo das espadas. Jeú, o capitão do exército de Israel, chegou como um vendaval imparável, determinado a executar a vontade de Deus. Sua missão não era apenas a conquista do trono, mas a erradicação total da casa de Acabe, cuja idolatria e corrupção haviam contaminado a terra por muito tempo. A profecia de Elias estava prestes a se cumprir em toda a sua grosseria. Jeú não mostrou misericórdia. Não havia lugar para arrependimento nem negociação. Todos os que pertenciam aos descendentes de Acabe tinham que perecer e não haveria nenhum vestígio dele. A primeira vítima de seu expurgo foi Jorão de Israel, filho de Acabe e tio de Acasias de Judá. Jeú
o executou com um único golpe, disparando seu arco e perfurando seu coração, deixando seu cadáver no campo de Nabote. Cumpriu assim a maldição que Elias havia pronunciado anos antes. Jeú não só removeu um rei, mas também restaurou a justiça para aquele que tinha acabado de assassinar. Mas sua missão não havia terminado. Lá ele foi para Jezreel, onde Jezabel, a mãe de Atalia e uma das figuras mais temidas de sua época, ainda vivia em seu palácio. A antiga rainha, agora envelhecida, mas ainda altiva, pintou os olhos e adornou a cabeça, esperando por seu carrasco com um sorriso de desdém. Talvez tenha paz, Zimri, aquele que matou seu senhor, disse ela ironicamente da janela, referindo-se a outro usurpador de gerações passadas. Mas Jeú não caiu em suas brincadeiras. Sem lhe responder, olhou para os eunucos que estavam ao lado dela e ordenou-lhes bruscamente que a jogassem para fora. E assim fizeram. Jezabel foi jogada pela janela e seu corpo caiu no chão. Seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Jeú, sem remorso, mandou atropelá-la. Quando horas depois ele ordenou que o corpo dela fosse recolhido para o enterro, eles só encontraram seu crânio, suas mãos e seus pés, pois os cães já haviam devorado o resto de seu cadáver. Assim como Elias havia profetizado, Jezabel não teria sepultura, e seu fim seria um testemunho do julgamento de Deus. Quando a casa de Acabe desmoronou em Israel, Acasias, rei de Judá, estava em Samaria, sem saber que seu destino estava selado. Quando soube que seu tio Jorão havia sido assassinado e que Jeú estava indo contra todos os seguidores da dinastia de Acabe, tentou fugir desesperadamente, mas a ordem de Jeú era clara. Acasias também tinha que morrer. Os homens de Jeú o perseguiram e o alcançaram em Megido, e ele foi ferido. Embora tenha tentado escapar, ele não resistiu aos ferimentos. Pouco depois, seu corpo foi encontrado e transferido para Jerusalém, onde foi sepultado apenas por respeito à casa de Davi. Mas sua morte marcou o fim de seu breve e fracassado reinado. Com a morte de Acasias, o trono de Judá estava vazio. Mas havia alguém que não estava disposta a deixar o poder escapar de suas mãos: Atalia, a filha de Jezabel. Quando a notícia do massacre de Jeú chegou a Jerusalém, Atalia entendeu que tinha que agir imediatamente se quisesse manter o controle. Sabia que Jeú havia erradicado toda a família de seu pai e que agora a linhagem de Acabe estava extinta em Israel. Não poderia permitir que o mesmo acontecesse em Judá. Sem hesitar, orquestrou o massacre mais sangrento que a casa de Davi já conheceu. Ele então ordenou a execução de todos os seus descendentes reais, netos, sobrinhos e qualquer possível herdeiro do trono. Sua ambição não tinha limites. Se não houvesse rivais, ela seria a única soberana de Judá. Soldados leais a Atalia invadiram o palácio e as casas dos nobres, arrastando os jovens príncipes para a espada. Um por um, eles foram exterminados, e com cada morte, o poder de Atalia se consolidava. O sangue da casa de Davi encharcou os pátios do palácio, e o eco dos lamentos das mães ressoou em toda Jerusalém. Quando o massacre terminou, Atalia proclamou-se rainha de Judá. Ela foi a primeira mulher a governar a nação, mas sua ascensão ao trono não foi o resultado de herança legítima ou eleição divina, mas de traição e violência. Com Atalia no poder, Judá tornou-se uma extensão da casa de Acabe. Os sacerdotes de Baal receberam mais influência do que nunca. Os templos dedicados a Iá foram negligenciados ou destruídos, e o povo foi submetido a uma tirania descontrolada. A dinastia de Davi, que governava com a promessa da aliança divina, parecia estar à beira da extinção, mas o destino de Judá ainda não estava selado. Embora Atalia acreditasse que havia erradicado todos os descendentes da linhagem real, uma pequena centelha de esperança permaneceu escondida nas sombras do templo. O julgamento de Deus ainda não havia terminado, e sua justiça logo se manifestaria sobre a rainha usurpadora.
O reinado de Atalia foi consolidado com sangue, assim que assumiu o poder após a morte de seu filho Acasias. Ela deu a ordem mais atroz da história de Judá, o extermínio da descendência real. Com frieza implacável, seus soldados percorreram o palácio e as casas dos nobres, procurando por qualquer descendente da casa de Davi que pudesse representar uma ameaça ao seu trono. Príncipes e crianças inocentes foram tirados de seus quartos e executados sem piedade. O eco de seus gritos ressoou nas paredes do palácio enquanto o massacre se espalhava por todos os cantos de Jerusalém. Os anciãos de Judá, horrorizados, entenderam que o sangue de Davi, a dinastia que Deus havia estabelecido, estava à beira da extinção. A promessa divina de que um descendente de Davi sempre governaria Israel parecia ter atingido seu fim, mas, no meio da escuridão, uma criança foi salva do massacre no palácio real. Uma mulher agiu com coragem, Josabe, irmã de Acasias e filha do falecido rei Jorão. Ela sabia que se não fizesse algo, a linhagem de Davi desapareceria para sempre. Movida pelo desespero e pela fé, conseguiu tirar o bebê do palácio, escondendo-o. O sobrinho, Joás, o único homem que restou da linhagem real, foi levado para o templo de Iá e escondido nas câmaras sagradas. Ali, entre as paredes do santuário, longe do alcance dos algozes de Atalia, Joás cresceu em segredo por 6 longos anos. O pequeno foi criado dentro do templo, protegido pelos sacerdotes e consagrado a Deus desde a infância. Enquanto isso, Atalia governava com punho de ferro, acreditando ter exterminado qualquer ameaça ao seu reinado. O reinado de Atalia era uma ameaça ao espírito de sua mãe Jezabel. Durante aqueles 6 anos, a nação de Judá afundou na idolatria e no caos. O templo de Iá foi esquecido, e em seu lugar, os altares de Baal proliferaram por toda a cidade. O povo, oprimido e desiludido, olhou com medo para sua rainha, mas no fundo de seus corações, eles sabiam que seu governo não era legítimo. Ela não era descendente de Davi, não tinha bênção divina, e seu trono estava manchado com o sangue dos inocentes. Mas a paciência de Deus não havia se esgotado. Em segredo, o sumo sacerdote Joiada começou a reunir os homens fiéis à casa de Davi. Conheciam a promessa de Deus e sabiam que a linhagem real ainda não havia sido extinta. Ele reuniu os capitães da guarda, os levitas e os chefes de Judá nas sombras do templo e revelou-lhes a verdade que ninguém ousava imaginar. O herdeiro de Davi vive. Joás, filho de Acasias, foi preservado no templo. É hora do Senhor restaurar o trono que foi violentamente tirado. A notícia se espalhou entre os fiéis como uma fogueira acesa na noite. A linhagem de Davi não havia morrido, e logo o julgamento de Deus cairia sobre a usurpadora. A conspiração estava em andamento. Joiada tinha um plano, e em pouco tempo a traição de Atalia seria punida com o mesmo sangue que ela havia derramado. Atalia derrubou as paredes do templo de Iá e testemunhou os anos de escuridão que cobriram Judá sob seu governo. O reino, uma vez abençoado pela presença do Todo-Poderoso, tornou-se um reflexo da corrupção e idolatria da casa de Acabe. Mas dentro do santuário, onde a rainha assassina não tinha poder, a chama da promessa divina ainda queimava em segredo. O sumo sacerdote Joiada sabia que o tempo da restauração havia chegado. Durante 6 anos, ele esperou pacientemente, observando o jovem Joás crescer como o último descendente de Davi. Quando o menino tinha 7 anos, o sacerdote reuniu os homens fiéis para executar o plano de libertação. Joiada convocou os chefes da guarda do templo, os levitas e os líderes do povo para uma reunião secreta dentro do santuário, onde revelou o que ninguém ousava imaginar. A casa de Davi ainda vive, o legítimo rei de Judá foi preservado pela mão de Deus. Chegou a hora de devolver-lhe o trono. A notícia se espalhou como um fogo incontrolável.
Os levitas, guardiões do templo, juraram lealdade ao rei criança. Os capitães da guarda se levantaram com armas para restaurar a ordem divina ao povo oprimido pela tirania de Atalia. Começou a sussurrar-se sobre as esperanças de libertação. No dia marcado, quando Jeú chegou, ele reuniu seus homens do templo e tirou Joás do esconderijo. Eles o vestiram com as vestes reais e colocaram em sua cabeça a coroa de Davi. Na grande esplanada do santuário, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo irrompeu em um clamor ensurdecedor: "Viva o rei! Viva o filho Joás!" O rugido de Davi chegou ao palácio, onde Atalia dormia confiantemente em seu trono usurpado. Assustada, ela correu para o templo para ver o que acontecia. Quando chegou, viu com horror a criança coroada e as pessoas reunidas em alegria. Rasgou suas roupas e gritou com desespero: "Traição! Traição!" Mas sua voz não tinha mais autoridade. Os capitães da guarda, aqueles mesmos que ela havia usado para consolidar seu governo, viraram as costas para ela. E Jeú deu a ordem: "Leve-a para fora do templo e mate-a fora dos muros sagrados." Os soldados arrastaram-na para fora da casa de Iá e entraram pelo portão do palácio real de Atalia. Ela encontrou seu destino ali mesmo, onde ordenou o massacre dos príncipes de Judá. Foi executada como uma usurpadora, e seu reinado de terror terminou com a mesma violência com que começou. Com Atalia morta, Joás foi proclamado rei de Judá em uma cerimônia solene no templo pelos levitas. Eles trouxeram o livro da lei, e Jeú renovou a aliança entre Deus, o rei e o povo de Judá. "Será novamente o povo do Senhor", proclamou o sacerdote. Com lágrimas de arrependimento, ele se prostrou diante de Iá. A restauração não se limitou ao governo. Os templos de Baal foram destruídos, os altares pagãos foram derrubados e os sacerdotes idólatras executados. Jerusalém, que havia sido mergulhada na maldade, foi purificada da influência da casa de Acabe. O reinado de Jorão e seus descendentes trouxe ruína a Judá. Idolatria, opressão e corrupção destruíram a estabilidade do reino, mas no julgamento de Deus também houve misericórdia. Ele não permitiu que a dinastia de Davi fosse erradicada. Joás tornou-se um símbolo da aliança eterna de Deus com seu povo, e sua ascensão ao trono não apenas marcou o fim de uma era de trevas, mas o cumprimento de uma promessa divina: sua casa e seu reino permanecerão. O teu trono será estabelecido diante de mim para sempre. 2 Samuel 7,16. Judá havia sido restaurada, mas o aviso permaneceu claro. Qualquer governante que se desviasse da vontade de Deus sofreria o mesmo destino de Jorão e Atalia. A história da casa de Jorão terminou, mas a lição de sua queda ficaria gravada na memória do povo de Deus. Assim se conclui a trágica história do legado sombrio de Jorão de Judá, entre ambição e queda. Traçamos a ascensão ao trono de Jorão, sua virada para a idolatria, a rebelião de seus súditos, sua derrota humilhante, sua doença devastadora e sua morte em desonra. Vimos como o seu legado de corrupção se estendeu ao seu filho Acasias e culminou no reinado sangrento de Atalia. No entanto, também testemunhamos a fidelidade de Deus, que preservou a linhagem de Davi através do jovem Joás, restaurando a aliança com seu povo. Esta história é um lembrete do destino daqueles que se afastam da vontade de Deus e buscam poder através da injustiça, mas também é um testemunho de esperança. Embora a escuridão pareça reinar, a luz da promessa divina nunca está apagada. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas para que elas também possam conhecer essa incrível história bíblica. Você pode nos deixar seu comentário sobre qual parte da história mais impactou você e que outras histórias você gostaria de ouvir. Nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe.